Olá, meu nome é Rafael Ebert e eu trabalho com astrologia. Você sabe o que é o Ano Novo Astrológico? No momento em que eu gravo esse vídeo, estamos nos aproximando do equinócio de outono no hemisfério sul, que é a entrada do Sol no signo de Áries. Você sabe por que Áries é o primeiro signo? E por que esse primeiro signo inicia toda a sequência do zodíaco? Fica comigo que eu vou explicar isso e muito mais. O que nós chamamos de zodíaco é o conjunto das 12 constelações que, no céu, servem de pano de fundo para a passagem do Sol e de todos os demais planetas, desde o ponto de vista da Terra. Muito se discutiu se na antiguidade os povos que dominavam a ciência e a arte da astrologia sabiam que a Terra não era o centro do universo. Isso tem um duplo sentido. Do ponto de vista físico, é muito provável que eles soubessem, devido a terem existido na antiguidade muitos bons cientistas, geômetras e astrofísicos também, que com muito menos ferramentas tecnológicas chegaram a essa visão clássica, em que a Terra não era o centro do universo. Porém, do ponto de vista astrológico, para se considerar o significado das constelações, o significado dos movimentos dos corpos celestes, a Terra sempre foi o centro desse ponto de vista. Nós somos o centro da visão de onde funciona o nosso sistema astrológico. Por essa razão, a discussão perde o sentido, porque o ponto de vista sempre foi e sempre será geocêntrico. Mas isso não significa que eles acreditassem que fisicamente a Terra estava situada no centro. Então, desde o ponto de vista da Terra, nós vemos o Sol, a Lua e todos os planetas transitarem diante de um pano de fundo, composto por 12 constelações. Existem na esfera celeste 88 regiões do espaço, que desde antiguidades muito longínquas foram organizadas, foram mapeadas através de símbolos mitológicos. E de todos os símbolos que nós conhecemos, a mitologia grega serviu de fonte, de base, para os nomes que nos chegaram até hoje na cultura ocidental, que tem base greco-romana. Por essa razão, de todas as constelações, que são 88 oficialmente, 12 delas estão situadas numa esfera, melhor, num círculo dessa esfera, uma fatia dessa esfera por onde nós vemos desde o ponto de vista da Terra transitarem Sol, Lua e todos os planetas. Essa esfera é chamada em grego zodíaco, que significa o caminho dos animais. Por quê? Porque a grande maioria dos símbolos astrológicos dos signos são símbolos extraídos da mitologia que são representados por animais mitológicos. E alguns que hoje têm uma representação humana dizem que na antiguidade já foram representados por outros símbolos de animais. Por essa razão, o círculo das constelações, que nós consideramos como principais dentro do conjunto da esfera celeste, é chamada de zodíaco. E diante do zodíaco nós vemos passar na frente o desfile de Sol, Lua e planetas continuamente. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, fazendo a cada momento um arranjo diferente e único, que são os arranjos de todos os momentos no tempo, que se considera quando se compõe um mapa astral, por exemplo. O mapa astral é a leitura de um desses momentos. Então, considerando tudo isso, estamos falando de um sistema circular. Como que um sistema circular, como que um círculo, vai ter um ponto inicial ou um ponto final? Na prática não tem. Mas se convencionou um dos pontos cardinais desse círculo para ser o ponto zero. E que pontos cardinais são esses? E é tanta coisa para contar. Nós temos nesse círculo 4 pontos extremos,
que não são norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais da Terra. Mas da esfera celeste, ou do círculo zodiacal, da roda zodiacal, nós temos 4 pontos, que são os pontos extremos da posição do Sol em relação à Terra ao longo do ano e os pontos intermediários. Os pontos extremos nós chamamos de solstícios. São 2. O solstício de verão é o ponto em que se percebe, em cada hemisfério, né? Varia, né? São opostos complementares. O solstício de verão é o ponto em que se percebe o dia mais longo e a noite mais curta. E o seu oposto complementar, o solstício de inverno, é o momento do ano em que se percebe o dia mais curto e a noite mais longa. Existem 2 pontos intermediários entre os solstícios, que são chamados de equinócios. A palavra equinócio significa em latim equinoccio, que significa dia igual à noite, porque nesses 2 pontos intermediários a duração do dia é igual à duração da noite. É para ser 12 horas, né? Façam o teste aí onde vocês moram. Então, nos equinócios, nós temos o ponto zero perfeito, porque é um ponto de equilíbrio entre as forças opostas do dia e da noite, e num deles foi convencionado desde a antiguidade que seria considerado o início da contagem das 12 constelações zodiacais, dos 12 signos. Este equinócio é o equinócio de Áries. Por que eu estou dizendo equinócio de Áries agora? Porque esse equinócio de Áries no hemisfério sul corresponde ao início do outono, que é o nosso caso agora, dentro de poucos dias. E no hemisfério norte, esse mesmo dia corresponde ao início da primavera. Pelo simbolismo da primavera, nós encontramos na antiguidade essa convenção de que o momento primaveril, o início da primavera, o momento em que toda a vida na Terra se renasce depois do inverno, a vida retorna ao seu estágio crescente, esse seria um bom marco de início. Se a gente considerar os solstícios e os equinócios, nós vamos ter esse círculo dividido em 4. E essas 4 porções são as 4 estações. O solstício de verão inicia o verão, o equinócio de outono inicia o outono, o solstício de inverno inicia o inverno e o equinócio de primavera inicia a primavera. Então, nós temos o equinócio de Áries como início da primavera no hemisfério norte. Aqui que eu queria chegar. Como boa parte dos povos clássicos da antiguidade estiveram situados no hemisfério norte, nós encontramos essa data como o início simbólico perfeito para se considerar um marco zero do círculo zodiacal. Por essa razão, desde a antiguidade se convencionou que quando o Sol ingressa em Áries, no hemisfério norte, quando o mundo, a Terra, a vida ingressa na estação da primavera, seria o ponto zero astrológico, o ano novo astrológico. Isso tem outras correlações que ainda vale complementar. A primavera é um ponto zero de nascimento do ciclo vital. Se a gente considerar as 4 estações, a primavera é o alvorecer da vida, o verão o auge, o outono o declínio e o inverno o recolhimento associado à morte. Como o inverno é associado à morte, a primavera vai ser associada a um novo nascimento. Por essa razão, considerando o hemisfério norte, o primeiro signo da primavera, que é Áries, também vai carregar no seu significado mitológico uma boa carga de início, de força de romper a vida, a força da semente que rompe a casca para que a vida germine. E o símbolo mitológico escolhido pela antiguidade para representar essa força da natureza, esse momento da natureza, foi o carneiro topador. É estranho, a gente quase não usa essa palavra, topador, mas o carneiro, tem vários tipos de carneiro. O carneiro em questão, que é o símbolo do signo de Áries, é um carneiro que tem uma testa muito dura e os chifres voltados para trás. E essa testa com chifres ele usa como uma arma. E
nas manadas de carneiros, os machos disputam território, lutando uns contra os outros, cabeça com cabeça. Então, os antigos observaram e viram que este animal simbolizava muito bem a força dos inícios, a força do romper a vida, romper a casca da semente, e também o significado do signo de Áries, como o primeiro, aquele que rompe as membranas dos obstáculos para que a vida tenha acesso, tenha lugar, tenha caminho. O signo de Áries carrega no seu simbolismo toda essa força. O simbolismo primaveril, a força da vida lutando para se estabelecer, e o simbolismo do carneiro topador rompendo os obstáculos para dar passagem a todo o zodíaco que vem atrás dele. Então, finalizando, quando estamos no ano novo astrológico, no ingresso do signo de Áries, estamos diante de uma força muito poderosa dos inícios, a qual, se estivermos conscientes, se estivermos conectados com essa ideia, poderemos aproveitar a nosso favor, alinhando a nossa vida, as nossas atividades, alinhando a nossa consciência a esse momento da natureza. E também nós, aproveitando para, na nossa vida, nas nossas atividades, utilizar essa força de carneiro topador, essa força ígnea de abrir caminhos. A força dos inícios é uma força propulsora muito grande. Se estivermos conscientes dela, poderemos dar início a coisas importantes que queremos ou que precisamos. Então, por hoje, era essa pequena explanação sobre o Ano Novo Astrológico. Vejam que não é apenas uma convenção humana, mas é, antes disso, uma leitura muito atenta de como a natureza nos ensina a todo momento e que a todo momento nós podemos nos conectar a ela. Dentro do meu trabalho com astrologia, é meu intuito ajudar as pessoas a enxergarem como podem se conectar